Olá amigos, seguidores do canal Sismo Sudaméricas, buenos dias, como estão a todos? Hoje chegando ao último dia do mês de janeiro, chegando ao dia 31 de janeiro de 2026, então que todos tenham um bom dia, um ótimo sábado e que seja muito tranquilo, tá bem? Vamos aí então, iniciando. Vamos iniciar com o sismo que se passou ayer em las 7:25 da noite em Colômbia, que foi 3.1 em la escala Richter, a solo 9 quilômetros de profundidade, tá bem? Colômbia 3.1 não é sentido muita coisa neste sismo. Depois houve um em Peru, 4.1 em la escala Richter, a 20 quilômetros de profundidade, se passou às 12:34 de la madrugada de hoje. Tá bem? Sentiu pouco também, pelo que foi cerca da terra. 4.1 já se move um pouco, tá bem? Depois houve um no Chile, 3.0 em la escala Richter, às 7:41 da manhã de hoje, a 25 km de profundidade, tá bem? Cerca da terra, 3.0 de fraca intensidade, não é sentido muita coisa. Pero que ayer en la noche houve um mais forte em Peru, que chegou a 4.9 em la escala Richter, a solo 10 km de profundidade, bem cerca da terra. Esse sismo se passou às 8:09 da noite, tá bem? Peru é sentido um pouco de mover-se, tá bem? 10 km de profundidade, bem cerca da terra. Seguido houve um em Argentina, 3.9 em la escala Richter, a 82 km de profundidade, às 12:53 da noite, tá bem? Já era madrugada. Argentina 3.9 em la escala Richter, de madrugada, a 82 km de profundidade. Depois houve um em Bolívia, 3.4 em la escala Richter, a 3 km de profundidade, às 12:14 de la madrugada. Então, Argentina 3.9 em la escala Richter, às 12:53 de la madrugada, a 82 km de profundidade, tá bem? Depois houve um em Bolívia, 3.4 em la escala Richter, às 12:14 de la madrugada, a 3 km de profundidade, tá bem? Bolívia 3.4, não há sentido muito, pelo que foi bem cerca da terra, 3 km de profundidade, tá bem? Depois seguido houve um em Chile, 3.9 em la escala Richter, às 4:40 de la madrugada, a 124 km de profundidade, tá bem? Chile 3.9 na escala Richter. Lejos de la Terra, 124 km. Depois houve um em Chile, 3.4 na escala Richter, às 2:53 de la madrugada, tá bem? Pelo que este foi bem lejos de la Terra, 243 km de profundidade, então não é sentido quase nada, tá bem? Depois houve um Neti em Argentina. Argentina 3.12 na escala Richter, às 4:21 de la madrugada, a 208 km de profundidade, tá bem? Argentina 3.12 na escala Richter, 208 km de profundidade. Depois houve novamente em Chile 3.5 na escala Richter, a 7:34 de la manhã de hoje, a 100 km de profundidade, tá bem? Chile 3.5 na escala Richter, 100 km de profundidade, lejos de la Terra. Depois houve um em Argentina, 3.3 na escala Richter, às 6:03 de la manhã de hoje, a 109 km de profundidade, tá bem? Lejos de la Terra, 3.3, Argentina não é sentido muita coisa. Depois houve um em Chile, 3.9 em la escala Richter, às 9:43 de la manhã de hoje, a 107 km de profundidade. Lejos de la Terra, Chile 3.9, não é sentido muita coisa.
Depois houve uno en Chile nuevamente, 3.8 en la escala Richter, las 9:32 de la mañana de hoy, a 95 kilómetros de profundidade, tá bem? Cerca da Terra, pero que Chile 3.8 não é sentido muita coisa. Depois houve um em Argentina, 3.3 em la escala Richter, la 1:32 de la mañana. 1:32 de la mañana a 255 quilômetros de profundidade. Tá bem? Não é sentido muita coisa. Argentina 3.3 em uma escala Richter a 255 km de profundidade. Tá bem? Depois Chile 2.9 em uma escala Richter, las 9:21 de la mañana de hoje a 99 km de profundidade. Tá bem? De baixa intensidade, Chile 2.9, 99 km de la Terra, já está um pouquinho lejos de la Terra. E por último, para finalizarmos amanhã de hoje, sábado, tá bem? 31 de janeiro de 2026, houve em Colômbia 1.9 em la escala Richter, tá bem? Bem fraca intensidade, a 5 km de profundidade, cerca de la Terra, que se passou às 9:47 de la manhã de hoje. Não há sentido nada, praticamente, Colômbia 1.9, tá bem? Solo que foi cerca de la Terra 5 km de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Então, finalizando hoje o vídeo de la manhã de sábado, tenha todos um bom sábado, um bonito dia, que todos possam aproveitar bastante este dia de sábado. E em la noite regressamos com os sismos que se passarem hoje na tarde, início de la noite também de hoje, tá bem? E novamente nos falamos em la noite. Então, não olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares, grupo de WhatsApp, tá bem? Então, nos falamos novamente em la noite. Um bom sábado para todos, tchau, tchau.